Olá, no Fique Ligado de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para você que está nos assistindo e para toda a sociedade brasileira, que é a chamada reforma da Previdência Social. E para isso nós trouxemos aqui o presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, né? Depois ele vai nos explicar mais um pouco a região, que é o Luiz Carlos dos Santos, que acabou inclusive de ser reeleito presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região. Obrigado, Luiz, pela tua presença. Obrigado a você, Eloy. É um prazer estar aqui e a gente poder dialogar um pouco com a sociedade, com você, trabalhador, sobre essa questão importante que é a Previdência Social em nosso país e nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Eu sei que você é um dos estudiosos desse tema, claro, pela sua própria função de presidente do sindicato. Mas antes de a gente entrar nesse tema, explica um pouco. Você agora foi reeleito presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e mais algumas cidades próximas, não é isso? Isso mesmo, nós somos reeleitos para mais 3 anos de mandato. Queria já agradecer a nossa categoria, que a maioria é mulher na nossa categoria, e que reelegeu a nossa chapa com 99% dos votos. Ou seja, isso demonstra que a gente tem mostrado para a nossa categoria que o nosso programa de chapa, que nós não trabalhamos sem apresentar um programa para a categoria. Que bonito. E que essa eleição, mesmo ela sendo uma eleição de chapa única, nós apresentamos um programa para a categoria e me parece que a categoria entendeu essa relação de que a gente quer construir com ela nesses próximos 3 anos. E compareceu para votar, porque quantas, agora vou começar pelo feminino, então, já que é a maioria. Quantas bancárias e bancários nós temos na cidade, ou na cidade de Guarulhos, ou na região que o sindicato abrange? Isso, no nosso sindicato a gente abrange 5 cidades, Eloy. Então nós pegamos Itaquá, Ferraz, Arujá, Mairiporã e Guarulhos. Poxa, E nessa dimensão nós temos 2.200 bancários. Chegamos a ter muito mais bancários que isso. Reduziu muito. Reduziu muito o quadro no sistema financeiro e é uma conversa que a gente precisa ter mesmo em relação ao papel dos banqueiros em toda a sociedade e como ele provoca uma redução e aí reduz o quadro de emprego também em todas as cidades, não só na nossa. Mas ainda é um quadro elevado. É um setor que avança rapidamente em tecnologia. Rapidamente em tecnologia, mas essa é uma opção apenas. A tecnologia ela faz parte desse processo de reestruturação, mas não é não é a questão principal, porque eles estão dentro do sistema, porque eles estão com as financeiras. As financeiras também têm os bancos por trás delas. Então, praticamente, a categoria que era bancária, uma grande parcela dela também ainda está dentro do sistema financeiro. Só que não tem uma representação forte que faça com que haja elevação do seu salário, por exemplo, das suas condições de trabalho. Então, nós vamos falar sobre a reforma, mas eu estou curioso de saber uma coisa. Está enxugando o número de bancários ou enxugando o número de agências bancárias? Os dois. Os dois? Os dois. É claro que o sistema se aproveita do momento que a gente vive e ele pode, com a alta tecnologia, ele pode implantar pequenos postos que são tecnológicos e que só tem a máquina para atender, né? Que são os BDNs ou... O que é BDN? São as máquinas que você vai lá, que você trabalha dia e noite, sem parar. Então é importante que as pessoas saibam que isso são opções para a sociedade, porque eu posso continuar, nós somos um país subdesenvolvido, nós somos um país que está buscando um desenvolvimento melhor. Então a gente impacta demais quando a gente não tem uma industrialização forte no país. Aliás, faz essa opção. Está reduzindo. E você tem duas questões no país. Ou você é um país que é do agronegócio e outro país que é de rentista. Então, na verdade, a indústria fica no meio dessas duas relações. E quem paga os melhores salários para o país, para você alavancar a economia, são os bancos? São a indústria. É a indústria que deveria... Não são os bancos. Não são os bancos. Que são os que mais lucram. Que mais lucram. E aí, então, você diminui, você tem uma faixa potencial de aumento salarial, mas é um grupo pequeno dentro da economia necessária para o país crescer e se desenvolver. Vem cá, os bancários são normalmente
pessoas, a maioria são jovens? Como é que é não tem essa questão de... Os bancos estão admitindo muita gente ou estão mais demitindo do que admitindo? Não, os bancos, e quando eu falo com os bancos aqui na nossa região, vou falar um olhar específico. Nós temos todos os bancos do país na região de Guarulhos e nessa cidade. Nós temos os principais bancos. Sim. Né? E dentro desses principais bancos, você poderia dizer aí que nós temos uns 60% aí de jovens na categoria. Uns 60 jovens até 29 anos, que a gente pode dizer? Até os 35 anos a gente trabalha. Até os 35. Agora, é claro, você tem aí uma experiência ainda do pessoal mais antigo. Do pessoal bem antigo. Principalmente nos bancos oficiais, nos que bancos é a oficiais, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Nos bancos públicos, né? Bancos públicos. Bancos públicos ainda você tem uma faixa maior de idade, de qualidade de serviço. Porque há uma estabilidade maior. Uma estabilidade maior. Que é o do servidor público, concursado. Perfeito. Né? Porque no banco normal não tem concurso. Não tem concurso. É seleção. Seleção. Né? Seleção. Mas vamos entrar então, obrigado Luiz Carlos, que é o presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região. Ele já falou as várias cidades, entre elas Itaquá, que é uma cidade grande, e as outras são grandes também, todas. Né? Então é o seguinte, o nosso tema é a reforma da Previdência. Você acha que é o que eles dizem, ou reforma da Previdência ou quebra o país? Muito bem. Então eu queria primeiro conversar com você, sobretudo o desempregado. Que hoje nós temos 12 milhões, Eloy, de desempregados no país. Fora os informais. Não, e fora também os desalentados. Desalentados que não estão... Cerca de 5 milhões que não estão procurando mais que desistiu. Desistiu. Não aguento mais. Perfeito. Então, é com você que nós precisamos conversar e você precisa entender esse processo. E eu não posso falar da Previdência, entrar no tema da Previdência, se não entrar num tema anterior a esse, que é o da reforma trabalhista. Então, vamos lá. Então, nós desestruturamos a economia, e a economia, eu estou dizendo a economia, e nós estamos destruindo a base social, que é o trabalho, a partir da reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional em 2017. Que tirou direito, que precarizou o trabalho, que precarizou o contrato de trabalho. E que vai ter mais, se eles estão com intenção de mais, hein? De fazer mais coisas. E o que acontece? Quando eu precarizo o trabalho e eu posso te contratar agora por tempo parcial, por ser intermitente, que é trabalhar uma semana sim, uma semana não, o que acontece? E você vai ter o desconto para a Previdência lá, o que acontece, Eloy? Esse desconto é muito pequeno. Ele não vai gerar fundo para nenhuma base de previdência no país. Nós temos um estoque de pessoas que estão hoje recebendo a Previdência e a base da Previdência de arrecadação, além dos impostos da Constituição, é a folha de pagamento. Então, se você reduzindo o salário, você tem uma base pequena de arrecadação para a Previdência. Então você começou primeiro... Aumenta a crise. Aumenta a crise. Portanto, a redução da renda do trabalhador e o desemprego repercute enormemente sobre a Previdência. A Previdência Social. Então, o primeiro ataque à Previdência foi justamente quando a gente disse que ia fazer uma legislação moderna, dizendo que ia gerar emprego. E eu pergunto para você, já faz um ano da reforma trabalhista, você desempregado, você acabou de falar, somos 5 milhões de pessoas que estão no desalento. Ou seja, a reforma trabalhista foi um engodo do governo anterior. E esse governo, o atual governo do presidente Bolsonaro, está apenas reproduzindo o mesmo modelo, que é a entrega do Estado para o capital privado. E não só isso, essa reforma é a reforma da Previdência dos banqueiros. Explica aí, parece que há uma grande tentativa de fazer a chamada Previdência... capitalizada. 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 Né? Porque tem o sistema de capitalização, né? E outro sistema de distribuição. Né? E eu preciso deixar uma coisa bem clara. Por que a gente fala que o Estado hoje é um Estado que eles desmontaram a base social do emprego com a reforma trabalhista e agora com a Previdência estão justificando que vai quebrar o país? Porque você precisa pagar o aposentado que está entrando na aposentadoria, que deveria, então, ter um salário maior.
Os banqueiros, o que ele faz na economia? Primeiro, a taxa de juros é enorme. Então, a indústria vai precisar de um recurso para mudar o seu parque tecnológico e para poder gerar emprego e fazer competitividade no mercado. Ela não compete só com a empresa brasileira. E para isso tem que pegar dinheiro emprestado Para no isso banco. ela tem que pegar dinheiro no banco. Os juros é alarmante, é um dos maiores juros do mundo, os nossos juros. Mas mais do que isso, os bancos hoje, eles preferem deixar os juros altos, não emprestar esse dinheiro para as empresas aplicarem, porque eles não diminuem, então a empresa não tem capacidade de pagar. Por quê? Porque eles compram papel do título da dívida do governo federal. Sim, então é o seguinte. Então, se ele compra papel da dívida do governo federal, o governo federal tem a garantia de remunerar aquele pagamento integralmente. Claro, inclusive porque o governo federal emite moeda, emite dinheiro e as empresas não, e as indústrias não. Né? Então, por que eu vou abaixar os juros, emprestar dinheiro para que a economia cresça, se eu estou como rentista, comprando os chamados títulos da dívida pública, que é um empréstimo para o governo. Então eles preferem emprestar para o governo, porque eles têm a garantia de recebimento, de receber os juros e a amortização do empréstimo, e, portanto, enquanto que lá o industrial ele pode não dar certo. Ele pode não dar certo. E aí você tem aquela ideia de que a economia não vai crescer mesmo, porque se o emprego bancário está prestes a ser exterminado pela tecnologia. E os outros empregos também. Os outros empregos também. Por exemplo, estão tirando... Nós fizemos uma entrevista aqui com o Maurício Brinquinho, o presidente do sindicato dos motoristas, estão tirando os cobradores. Isso. Então, quer dizer, tira o cobrador, tira, né, os outros empregados ali nas indústrias, porque vai ampliando a tecnologia. Né? Tira o bancário e a bancária. Tira o bancário e o bancário. E não é só a questão do emprego, você tem o financiamento público, você tem o investimento público. Você tem a PEC 95 que tirou o investimento do gasto público na economia. Se ela faz isso... Que tira também emprego da construção civil. Tira o emprego da construção civil. Quem que vai investir nisso? Da indústria pesada de construção civil. Então você criou... Não a indústria, não. As empreiteiras da construção civil pesada. Você cria, então, um sentimento de retração por empresário, que mesmo aquele empresário que um dia teve um sonho de ter uma empresa grande, ele é cooptado pelo sistema para comprar papel do sistema e ficar rentista, porque... Então ele vai virar pobre. Ou ele investe todo o recurso dele para ele falar assim, eu tenho um sonho de ser empreendedor e vou conquistar. Ele pega todo o recurso dele, investe, não consegue pagar os juros, ou ele desiste disso, ou a gente muda esse quadro social. Ou ele social. pega o dinheiro que tem e investe ele também. Investe, porque aí ele fala assim, pelo menos eu estou sobrevivendo nessa história. E daí é o seguinte, aí nós temos que importar as mercadorias da China. Por isso que eu falei, a gente vira um grande país, que é um país de commodities. Que você o agronegócio vira um commodities e o outro lado, o rentismo, vai ganhando com isso. Esses que ficam os pilares de uma economia frágil. Porque refém. Essa é a parte macro da economia, né? Sim, portanto... Mas isso tem reflexo no dia a dia da sociedade. E o pessoal só está discutindo que é a reforma da Previdência, em vez de discutir as outras coisas da economia. Por isso que a gente tem que Por exemplo, esclarecer. Por que não aumenta... nós estamos falando muito de banco, mas é o seguinte, os dividendos do lucro, né, dos bancos, eles não pagam imposto. Isso. Né? Então é o seguinte... Por exemplo, teve 25 bilhões de reais de lucro o Itaú no ano passado. Né? Distribuiu 16 bilhões de reais para seus acionistas como dividendo. Não paga imposto. Não paga imposto. Imagine, isso aí é uma... E quem tem dividendo de banco, normalmente é cara rico, né? Claro. Duvido que as pessoas que estão nos assistindo aqui... Né? Isso tem Eu não tenho dividendo, eu não tenho ação de banco. Né? Isso tem uma representação enorme, porque é o seguinte, Eloy, qual que é a lógica, apesar das pessoas não querem discutir isso, qual que é a lógica do capitalismo? Primeiro, explorar, concentrar. Então ele vai concentrar a renda na mão de poucos. E é esses poucos que eu estou querendo dizer aqui, que se a gente, enquanto população, não entender que a gente tem que discutir que um BPC
que é o benefício de prestação continuada para idoso pobre. De R$400, você não constrói nem a sua casinha que você está mal construída hoje na periferia. Não paga nenhum aluguel. Não paga nenhum aluguel. Nem o aluguel de um quarto Você não consegue pagar o aluguel e comprar uma medicação. E comprar o gás. Inclusive porque foram destruídas as farmácias populares. Então não basta, não é só a questão do déficit da Previdência que eles chamam a atenção, dizer 309 bi. Os devedores da Previdência, 450 bilhões. Estão lá os banqueiros. Os mesmos banqueiros que eu estou falando para você, que você acabou de falar, que está pagando dividendos sem cobrança de imposto de 16 bilhões. Fica discutindo na justiça a dívida com a Previdência. Fica discutindo na Previdência. E vai se arrastando. E não são só ele, a JBS está lá. As mesmas empresas, as grandes empresas do país, são devedores da Previdência Social. Então a questão não é se há reforma, se tem ou não tem que fazer reforma. A questão é, por que a pressa de fazer uma reforma da Previdência jogando e culpabilizando os pobres? É esse que é o nome. Vem cá, e que eu saiba, não tem nenhuma reforma para economizar pagamento de juros, tem? Não. Não, é? Não tem nenhuma reforma desse tipo. Que gasta muito mais do que a Previdência. Claro. Muito mais do que a Previdência. Muito mais que a Previdência. Eloy, 95%, o número sempre tem uma distorção. Então, acima de 90% das pessoas recebem R$ 1.400 da Previdência Social. Do regime dos que recebem a Previdência. Os municípios, os pequenos municípios, Eloy, são dependentes, em 80% das pessoas que recebem, esse dinheiro volta para o governo em bens e serviços. Você sabe que porque você pega, quem recebe R$ 1.400, R$1.000 ou salário mínimo, ele devolve esse dinheiro na hora, ele não acumula. Ele não tem como acumular. Ele não é rentista, ele não compra ação. Ele vai lá e paga o seu aluguel, ele vai lá e compra o seu mercado, ele vai lá. E aí esse dinheiro volta para o governo. Então, quando a gente fala de reforma, a injustiça está nessas questões que não são apresentadas na reforma e apresenta a reforma como se um equilíbrio de anos ali, 5 anos para cima ou 5 anos para baixo, ou 2 anos a mais para a mulher, fosse a questão que vai trazer uma equidade nas contas previdenciárias. E isso não é verdade. Agora, diz o seguinte, o sistema atual de previdência é o seguinte, todo trabalhador contribui, né, no trabalhador empregado, carteira assinada, né, contribui todo mês com a Previdência Social, né? O patrão também contribui. E isso aí, e tem os autônomos que contribuem também para participar e chegar um dia a se aposentar, né, no INSS, no Sistema Geral de Previdência. Então é o seguinte, isso aí forma todo um recurso que é destinado a pagar as aposentadorias atuais, né, de quem já está aposentado ou de quem é pensionista, né? Agora é o seguinte, mas a Constituição vigente de 1988 estabelecia outras fontes para a Previdência, não é isso? Perfeito. Por isso que um dos aspectos que a gente discute, que o atual governo quer dizer para a sociedade é desconstitucionalizar a receita da Previdência, que é o CONFINS, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, que é a própria folha de pagamento, são as loterias, e é importante falar isso. As loterias As loterias, no último mês, por exemplo, você compra... 181 milhões das loterias foram para a Previdência. Quer dizer, quando a gente compra a Mega Sena, claro, esse negócio, nós estamos contribuindo para a Previdência. E agora o governo está querendo privatizar a rede de lotex, que são das loterias. E para onde vai esse dinheiro? Vamos ver se você adivinha. As loterias. Exato. Vamos ver se você adivinha, Eloy. Para onde vai esse dinheiro? É claro que para quem... Para o sistema financeiro que vai tomar conta. O sistema financeiro que vai comprar o sistema comprar... Porque eles vão repassar para um sistema que tem a capacidade de gerenciar a lotérica. E você sabe que as lotéricas, eu muitas vezes pago conta em lotérica. Né? Isso. As lotéricas, elas são importantíssimas. Eu vou citar aqui na cidade de Guarulhos, por exemplo, Cidade Soberana, tem uma lotérica.
né? Uma lotérica. E às vezes a fila lá é imensa. Por quê? Porque as pessoas precisam do sistema bancário, Claro. né? Para pagar todas as suas contas, a conta de telefone, a conta de água, a conta de luz, as diversas contas. Imagina o cara lá de Cidade Soberana vai ter que pegar um ônibus para chegar no centro do São João para pagar uma conta. Então, cada bairro tem que ter, né, as suas agências. Claro. Isso dá emprego, porque ó, você nota como as lotéricas, elas são pequenas empresas que têm emprego. E você sabe que uma briga do sindicato é justamente a gente pensar o desenvolvimento local. Para você, viu, população aí da periferia de Guarulhos, é pensar o desenvolvimento local. Ou seja, a gente quer que os bancos estejam, a gente não é contra banco, a gente quer que o banco esteja presente na vida das pessoas. Agora, não pode ser no método deles, porque eles centralizam os locais de trabalho, eles não querem descentralizar, eles não querem ir para a periferia, com inúmeras justificativas. E são um serviço essencial hoje. São um serviço essencial, Imagine. você não consegue ficar sem eles, e mais ainda, eles cobram tarifa de toda a população. Pode ser um pouquinho... Tudo tem tarifa ali. Tudo tem tarifa, ainda que você tenha um pacote empresarial lá que possa dar isenção de algumas questões. Mas, no fundo, o banco, você acaba trabalhando para um sistema financeiro e, na verdade, a gente não tem um retorno para uma economia local. E que Agora, isso é necessário discutir. Veja, nós estávamos falando então, a Previdência ela é mantida pela contribuição dos trabalhadores, inclusive autônomos, né, que contribuem para a Previdência, com a contribuição, a contrapartida também das empresas. Isso. Bom, aí é o seguinte, isso nós estamos falando do Sistema Geral de Previdência, não estamos falando da Previdência específica do governo federal lá para os seus funcionários, nem do governo estadual para os seus, nem dos governos municipais para os seus. Mas aí é o seguinte, o que eles estão querendo fazer agora? Dizer o seguinte, ó, não vai... E tem também os impostos que você falou que contribuem, então, para pagar as aposentadorias. Portanto, é um sistema de contribuição generalizada, geral, que paga quem atualmente está se aposentando ou é aposentado. O que eles querem fazer? Eles querem fazer o chamado sistema de capitalização, que você individualmente deposite mês a mês na tua conta, né, lá específica de aposentadoria, para lá adiante você então ser sustentado por aquela conta, não é isso? Pois é, essa é uma pergunta que eu ia voltar nela, porque a gente andou e eu acabei não te respondendo. É isso, é uma conta individual e isso é importante, porque o pequeno poupador, ou a dona de casa, ou o filho da dona de casa, aquele que está entrando no mercado de trabalho, ele realmente, ele acredita que ele vai ter um recurso, que ele vai conseguir poupar num sistema capitalizado e que aquele recurso vai garantir a aposentadoria no final do ano. Primeiro, eu quero lembrá-los, nós desmontamos a estrutura do trabalho. Então, o que você recebe... Não lembrando, vai ter dinheiro para fazer o tal de depósito do teu futuro. Do teu futuro. Mesmo que você tenha, há uma grande discussão em torno do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Que nós não tocamos aqui. A capitalização, a proposta de capitalização está contando no pensamento do governo de captar o teu fundo de garantia e só te dá quando você se aposentar lá adiante. Fazer o aporte de parcela do teu fundo de garantia para dentro da sua conta individual da capitalização. Que é um grande assalto. Quem vai dar o giro desse dinheiro durante 20, 30 anos? É o banco. É o banco. Aí, não interessa para os bancos uma nova fonte de recursos? Claro, e mais ainda. Por isso que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, é um banqueiro. Isso, e não só ele, né? Nós temos vários banqueiros no governo e acabaram agora de tirar a Caixa Econômica, o assento da Caixa Econômica Federal, no Conselho do Curador do Fundo de Garantia. Sério? Ele passou só a ser operador. Significa que ele não vai estar junto da tomada de decisão. Isso já é um avanço para os banqueiros. Decisão? Uma decisão vai ser a equipe estratégica do governo.
junto com outros atores. Mas tirar a Caixa Econômica, que é o operador e que tem o fundo, que tem o controle das contas do fundo de garantia, já é um aceno. Aqui que nós estamos falando não é só de uma previdência que está sendo... É uma carta de intenção do governo de dissolver aquilo que atinge maior os trabalhadores. Então, estamos falando de atingir o trabalho, de atingir a previdência, atingir a assistência social e atingir a saúde, Eloy. Então, tiraram a Caixa do Conselho, ela é só um operador, então ela não vai estar na tomada de decisão e esse recurso fica mais fácil amanhã, porque o projeto da capitalização não está na Previdência, ninguém sabe o que é. Ele vai ser inscrito para um projeto de lei complementar e que, portanto, ele pode estar lá figurado a seguinte expressão: separa aporte e consolidação do sistema, será feito o aporte, a transferência do fundo de garantia, considerando o aporte que você tem. Quer dizer que eles podem garfar o fundo de garantia. Já tem proposta para isso, Eloy. Tirar do fundo de garantia. Luiz, o nosso tempo aqui, como é um tema imenso, nosso tempo está terminando, mas eu queria agradecer muito aqui a tua presença, os teus esclarecimentos e parabenizar o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, porque é um sindicato que cuida das questões de cidadania, além de cuidar muito bem de sua categoria, senão vocês não teriam sido reeleitos e com tanto apoio. Então, eu que agradeço uma vez aí, muito obrigado a todo mundo e eu peço a compreensão e que a gente possa estar junto, observando esses detalhes para que a gente tenha uma previdência realmente pública, de qualidade, que atenda a toda a sociedade. Muito obrigado a você que nos assiste. Obrigado.